noite. A poesia de cordel tem papel fundamental na construção da identidade e da diversidade nordestina. Patativa do Assaré disse em um de seus poemas: "Meus versos é como semente que nasce à riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação." E são versos como estes que discutem as tradições culturais, o ponto de vista social e político do país e os fatos do cotidiano do nosso povo. Pernambuco é um dos mais importantes celeiros da poesia popular brasileira. Otacílio, Dimas, Lourival Batista, Ivanildo Villanova, Cancão, Jó Patriota, a lista é interminável. É sobre esses menestréis e sobre movimentos como o Unicordel que vamos falar no Opinião Pernambuco de hoje. Participam do debate o professor de História e pesquisador de Cultura Popular, Saulo Gomes. O poeta, declamador, escritor e produtor cultural, Marcos Passos. E completa o debate o poeta popular e repentista, Adiel Luna. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãopr. Vamos começar o programa de hoje com uma estrofe do poema Genealogia de Manuel Filó. O poeta já nasce destinado desde a hora de sua geração. Cada veia que sai do coração é um verso a pulsar acelerado. Pela deusa da musa é coroado, do castelo dos sonhos é o rei. Tudo quanto improvisa vira lei. Quando quer, tudo pode, tudo cria. Trago o gen imortal da poesia pela força do sangue que herdei. Bem, a gente trouxe aí o Manuel Filó e Afogados da Engazeira, não é isso, Saulo? São José do Egito. Manuel Filó nasceu em Afogados. Afogados e morou muito tempo em Tuparetama. Que era a raiz dele, Tuparetama. Bom, o importante aqui é o Pajeú, a alma o importante que é do Pajeú e que é pernambucano, né, e que traz uma construção poética tão rica como essa que a gente trouxe aqui para abrir o programa. E ele fala uma coisa curiosa, ele diz que é genético, né, genealógico. É isso mesmo, Saulo? O poeta, ele já nasce poeta? Com certeza. E a nossa região, a região do Vale do Pajeú, que é uma região que tem uma cidade que é considerada o berço imortal da poesia, que é São José do Egito, que é a cidade dos poetas, onde todo mundo faz poesia. É impressionante isso. E uma cidade que é considerada a cidade da música, que é a cidade de Carnaíba, a terra de Zé Dantas, de Beto da Hora, de Cacá Malaquias, onde todo mundo toca. É uma coisa impressionante. E esse rio Pajeú, que é o rio da feitiçaria, o rio da magia, né, tem esses mistérios, né? O rio dos grandes heróis, como Virgulino Ferreira, como Antônio de Silvino. Então, tem essa coisa geográfica também, né? Tem essa poesia nossa, é uma poesia diferenciada. Você não ao ouvir um repentista nordestino de Pernambuco ou Paraíba, que são dois estados intercalados, eu digo sempre, nós somos iguais até na ruindade, quando a gente quer ser cruel, o pernambucano e o paraibano. O berço dessa poesia, na fronteira, né? Teixeira, Monteiro, Sumé, terra da mãe de Marcial Melo, né? Então, essa riqueza de pernambucano e paraibano, e também alagoano, que já é também uma influência de Pernambuco, é algo nunca visto no mundo. A qualidade da nossa poesia é única. O conteúdo, a rima, a métrica, o talento. Caetano Veloso e Gilberto Gil conheceram essa poesia em Londres, quando estavam exilados. Tanto é quando eles voltam do exílio, Gilberto Gil vai visitar São José do Egito. Passa 4 dias com Lourival Batista. E eu nunca esqueço uma entrevista que eu fiz com Lourival Batista, sobre Gilberto Gil. Ele disse que ele sentou, cantou 10 músicas e disse: "Agora, seu Louro, fale." Então, Marília Gabriela, quando foi entrevistar Louro para o Fantástico, o mundo inteiro ficou encantado. Que genialidade era aquela? Você fazer improviso e trocar as sílabas e as letras no improviso. Isso é coisa que Garrincha, Pelé, Maradona, é uma coisa linda. Marcos, o Saulo defende aí que isso é genético, né, que as pessoas nascem poetas. Agora, a coisa é tão forte em Pernambuco que a impressão que dá é que há uma contaminação também. Qual é a tua opinião sobre esse fazer poesia de uma forma tão abundante como acontece aqui no nosso estado? Olha, eu concordo com o Saulo que a genealogia que a gente
tem essa tradição poética lá do Pajeú, assim também como o Nordeste, como todo, mas especificamente no Pajeú, a gente já nasce no meio de poetas, convivendo com os poetas desde criança, fazendo poesia desde criança. Tem poetas lá que começam a fazer poesia com 10 anos de idade. Com qualidade? Com qualidade. Qualidade, já seguindo a métrica, com a rima, com poesia, o estilo do poeta popular. Eu costumo dizer que também e nós costumamos dizer que os poetas de São José do Egito, de Afogados da Engazeira, todos eles têm essa influência dos cantadores de outrora, do João Nunes da Costa, que começou na Serra do Teixeira, que foi descendo, com o Ugolino do Sabugi, Nicandro Nunes, Nicodemos, Leandro Gomes de Barros, se espalharam pelo Vale do Pajeú e aí disseminaram a poesia que foi, assim, se propagando de tal forma que, hoje em dia, se você chegar lá em São José do Egito, qualquer pessoa sabe dizer uma poesia. Um soneto, que é um tipo de poesia estilo dito erudito, mas todo mundo faz poesia lá, soneto. A poesia se manifesta de várias formas, né? A popular, você tem a manifestação através da cantoria, através da embolada, e você tem uma vertente muito importante, que é a vertente do cordel, né? E esse cordel, cuja história diz que teria começado em Portugal, mas depois se alastrou de uma forma tão importante, né, e bonita aqui no Brasil, que muitas pessoas elas não conseguem fazer essa diferença. Sempre que se fala do cordel, pensa que é coisa mais específica mesmo da região Nordeste brasileira. E aí, Adiel, você como um representante, inclusive, do movimento Unicordel, poderia falar um pouquinho sobre esse surgimento, como é que surge de fato e como é que esse cordel chega até aqui ao Brasil? Então, Valdir, o cordel ele chega como tudo que chegou aqui, né, através dos navios da Península Ibérica, né, mas já de uma Península Ibérica já tomada por um sentimento muito forte e uma cultura moura já bastante alastrada e tal. 800 anos de ocupação, então ele já chega aqui trazido por esse veículo, mas num formato diferente. Na verdade, o formato era o cordel, o suporte era o cordel, no formato que se entende hoje, né? E o nome cordel, pela maneira com que ele era produzido, como ele era colocado para secar, né? Era também numa corda, estendido, e como ele era exposto também nas feiras para serem vendidos. Então, Portugal já tinha as folhas soltas, Espanha já tinha, a Alemanha já tinha esse formato cordel. Não esse cordel rimado como a gente faz aqui. Até tinha alguns, mas era muito mais em prosa e tal. Quando o cordel chega aqui, a gente, vamos dizer assim, 1850, 1860, começa-se a ter uma produção do cordel, a partir de alguns que os poetas falaram aqui, Leandro Gomes, Silvino, né? Duda. E aí, esse cordel ele toma aqui um formato completamente novo. Ele já nasce a partir de uma reflexão da poesia popular dos repentistas, né? Então ele já nasce dentro daquelas métricas, daquele formato que o repentista utiliza, né, nas suas cantorias, e com o mesmo propósito, né, que teve na Europa e que o cantador tem aqui, de ser um jornalista, de levar a notícia de uma cidade para outra, de trazer. Desde que surgiu o cordel, não teve uma tragédia, uma revolta da natureza, um fato interessante, a queda de um regime, uma morte de um político que não foi documentado no cordel. Ele de alguma forma substituía a imprensa para aqueles que não tinham o acesso fácil aos meios impressos mais clássicos? De uma maneira, inclusive, mais leve, porque vinha através de poesia, né? Então seduzia pelo ritmo da poesia, mas tanto é que ele, nesse sentido de ocupar um espaço de imprensa, que quando vem surgir a imprensa, o rádio, a televisão, o cordel acaba se escondendo um pouco, acaba se perdendo um pouco, né? Mas a gente tinha aqui Zé Soares, conta a história que Zé Soares, quando morou aqui em Recife, ele morava perto do Arruda, acredito que era perto do campo do Arruda, e ele ficava assistindo o jogo pelo rádio e fazendo cordel. E ele tinha uma tipografia onde, quando o pessoal saía,
ele pegava ainda o pessoal saindo e já vendia cordel sobre a partida, sobre o final do campeonato. É óbvio que ele fazia um pré-roteiro ali, ele já tinha a escalação, tudo organizado, e ele colocando os versos decisivos, né? Saulo Gomes, depois que esse cordel se instala, ele passa a ter aderência de cantadores, né, de poetas, repentistas. Ontem, por exemplo, eu estive na casa do Lia do Maranhão, e aí ele me mostrava lá uns cordéis que ele tem do Patativa, do Cego Aderaldo, do Zé da Luz. Isso ele fez umas encadernações com capa grossa, ficou uma coisa bem interessante, né? Ele fala que tem mais de 2.000 folhetos, né, dentro da coleção dele. Mas assim, eu queria que você trouxesse essa informação, né, dessa ligação, desse diálogo que passa a haver entre o fazer a poesia para a música e o fazer essa poesia para ser publicada na forma de cordel. Porque, veja bem, há cordelista que não é repentista, né? Aqueles cordelistas, aqueles caras que escrevem. Cancão, por exemplo, era um homem que escrevia versos divinais. Se houve um verso de Cancão, você fica, né? E outros que são completos. Eu sei que você sabe versos de todos os poetas. Daqui a pouquinho você vai declamar aqui um de Cancão para a gente. De Cancão, que é um cara que fala sobre um dia de finados. E você diz, como é que um descreve um dia de finados daquela magnitude? Fala sobre a morte de uma árvore, uma baraúna, que ele escrevia, não é isso, Marquinhos? E o Lorival Batista, que era o rei dos trocadilhos, o Louro tinha o seguinte, o Louro improvisava perfeito, era tipo Pinto do Monteiro, Ivanildo Villanova, estava nesse top, Dimas, Geraldo Amâncio, Manuel Chudu, mas o Louro escrevia divinamente. Você pegar os escritos de Louro, com aquela letra de garrancho dele, eu vi um prefácio que ele fez para um livro de Graça Nascimento, uma grande poetisa, que eu li aqui e ele fiquei, eu disse, nunca mais eu escrevo nada, porque depois que eu li um texto daquele, o Nascimento da Graça, o nome dela é Graça Nascimento, ele colocou logo o Nascimento da Graça e saiu, arrasando. Então, o que chama a atenção em tudo isso é que a gente pensa que uma literatura simples, o cordel, a literatura não é. Como o companheiro ali do cordel falou, os grandes acontecimentos, né, em todo aspecto, eles abordavam com um conhecimento impressionante. Um repentista falando sobre história, sobre a Bíblia, sobre geografia, sobre vultos históricos, você fica... Se Ivanildo Villanova pegar uma viola e for cantar, você der um tema a ele, Antônio Conselheiro, eu vi ele cantando e eu tinha lido os Sertões. Eu li os Sertões umas 10 vezes. Ele tinha lido 2 vezes, depois que eu vi Ivanildo, fui ler de novo, porque eu não sei nada dos Sertões. Ivanildo deu um show de bola, de conhecimento cultural. Então, que muitas vezes era levado para a graça, né? Mas alguns repentistas, tem alguns cantadores de viola ali, mas a gente que é do Pajeú, né? Perto de São José do Egito, Tabira, Afogados do Paretama, Itapetim, que é um dos berços ali, perto da Serra do Teixeira, de Monteiro, do Sumé, eu chego a me arrepio. A gente conheceu o que há de melhor. Um Pinto do Monteiro, Severino Lourenço da Silva Pinto. Princesa Isabel também, que é um grande centro, tem o João Paraibano lá. Então, se você pega o conteúdo da cultura, muita gente pensa, mas esses homens são analfabetos? O cara vinha com preconceito. O Canhotinho era um poeta analfabeto. Ele descreve uma cena de um casal de mendigos que é expulso por um ricaço, que é que ele dava uma obra-prima, dava uma ópera, dava um filme, né? Que é o Remorso Falando ao Avarento, o nome do verso. E ele vê a cena e chega na casa da Dona Helena Marinho, esposa de Louro, como ele não sabia escrever, diz, Helena, pega um papel aí e escreve isso. Aí coloca o que ele queria dizer. É uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, entendeu? Então, esse conteúdo, essa grandeza, se explica porque o que o homem é capaz de fazer, né? Uns homens desses numa região daquela, né? Eu fui criado ouvindo Pinto e Louro cantando na fazenda do meu pai. Então isso para mim foi uma coisa do outro. E isso tudo dentro de uma técnica, né? A gente sabe que o cordel ele é escrito na forma de quadra, na forma de sextilha, de septilha, né? E por isso também que existe muita porcaria no cordel, porque o cara usando só a técnica sem o conteúdo e sem o gabarito desses grandes poetas. Exato. Né? Então tem que ter a técnica, né? De repente você fazer um martelo, sabe, escrever um martelo. A sextilha, né? Pode ser tão complexo quanto você improvisar, né? E aí, eu queria que você falasse, Marcos, exatamente sobre essa diversidade
diversidade técnica, né? Como que é a questão da métrica, de que forma que o poeta tem que se apropriar dessas ferramentas para poder fazer um poema dentro de uma estrutura narrativa de cordel. É como o Saulo falou, e é o seguinte, tem vários tipos de estrofes, que é um conjunto de versos, cada linha é um verso, cada linha da estrofe é um verso, e somando, por exemplo, 10 versos, dá uma décima, que pode ser em 7 sílabas poéticas, pode ser em 10 sílabas poéticas também, que é o conhecido decassílabo, né? Uhum. Tem a sextilha também, que é muito utilizada no começo das cantorias, que é o primeiro baião da cantoria, que é como se fosse os dois cantadores de viola, eles começam cantando um baião para esquentar as turbinas do repente e aí desenvolver através de motes que são os temas metrificados, que o tema é metrificado, o mote, ele é passado para o poeta repentista para ele improvisar uma décima, por exemplo, em 7 sílabas poéticas, que é a última sílaba forte do verso, você conta a métrica até a última sílaba forte do verso. Então, o poeta, baseado no tema que dá, porque mote é um tema metrificado, como eu falei. Então, o poeta, baseado nesse tema, ele faz o improviso. E uma coisa interessante que eu queria até ressaltar é que hoje os poetas novos, eles estão improvisando através de uma coisa já tradicional, que existia tradicionalmente, que era a roda de glosa. Hoje nós temos poetas novos, como Adiel Luna, que eles estão participando do que se chama mesa de glosa, que antigamente era roda de glosa, que era com a participação de Luiz Dantas Quezado, Manuel Neném, Leandro Gomes de Barros, Patativa do Assaré, Lourival Batista, e hoje a gente está com uma nova geração, a juventude, inclusive aqui no Recife, daqui da cidade do Recife. Eu sou do Pajeú, o Saulo é do Pajeú, a Adiel é de São Lourenço da Mata, mas aqui no Recife também tem poetas improvisadores e eu estou organizando assim, algumas mesas de glosa e participam da mesa de glosa o poeta novinho, acho que ele tem 19 anos, meu amigo Gleison Nascimento, tem o Tiago Martins também, que eles são daqui do Recife, aí eu faço essa mistura. Uhum. Daqui a pouco a gente continua o nosso debate, precisamos fazer um intervalo, lembrando que você pode participar com perguntas ou dando sua opinião, fazendo comentário, através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta, hoje discutindo poesia popular. Participam do debate o professor de História e pesquisador de Cultura Popular, Saulo Gomes, o poeta, declamador, escritor e produtor cultural, Marcos Passo, e também o poeta popular e repentista, Adiel Luna. E é com Adiel que a gente conversa agora. Adiel, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o unicordel e eu acrescentaria uma outra pergunta também. De que forma se dá o diálogo, ou pode-se dar o diálogo entre o erudito e o popular na construção de uma literatura de cordel? Então, a Unicordel, ela nasceu nessa proposta de reunir, né, os poetas, a priori os poetas que moravam no Recife, que eram de diversas áreas de Pernambuco e até de outros estados, mas que tinham uma carência de um ambiente, de uma situação, de uma dinâmica de encontros e de produção mesmo. E já fazem 7 anos que a Unicordel ela nasceu com esse intuito. Hoje ela ampliou, vamos dizer assim, a gente tem membros no estado inteiro, né? Estamos passando por um momento agora de um recadastramento e de um inventário aí de outros poetas, de outras produções. Forma poetas também? Eu acredito que não formar poetas, a gente trabalha com uma grade de formação, mas sempre com muito pé no chão e no discurso de que a gente está para aproximar da arte. Então a gente consegue sim transmitir a técnica
da métrica, da rima, da oração, explicar, contextualizar, dizer de onde vêm os símbolos, os significados, mas o poeta, a formação dele é uma formação que está no intangível, está no invisível. A gente pode, inclusive, a gente tem encontrado alguns poetas, né, neste processo, mas a gente não acredita que não faz parte, não é que a gente formou o poeta já estava ali, só precisava de alguém para parar algumas arestas né, e explicar algumas coisas. E aquela outra pergunta do diálogo entre o popular e o erudito? Eu acredito, a gente tem poetas populares vamos dizer assim, criadores capazes de criar imagens mais complexas e se utilizar também tanto de técnicas, de modalidades, como de um palavreado, de um vocabulário mais erudito. Né? Como a gente também tem poetas eruditos capazes de fazer um mergulho e também se dá bem numa produção mais popular. Eu acredito que o poeta popular, de fato, para ele não deve ter barreiras, ele deve ter muito mais essa tranquilidade de passear, de permear esses cenários. Né? O universitário, por exemplo, de que forma ele está chegando a produzir o conteúdo de uma literatura de cordel? Né? As informações mais tradicionais que a gente tem é de que no início os cordelistas eles surgiam nas comunidades do interior, rurais, né? Eram analfabetos, ou seja, não tinham essa escola clássica e formal, né? Não tinha esse nível acadêmico que a gente passa a ter hoje. Eu acredito que vamos dizer assim, essa nova leva de poetas que estão surgindo, inclusive na capital, né? Na área mais metropolitana, ela se deve, eu acredito, à visibilidade que a poesia, depois de muito tempo escondida, com a era das redes sociais. Então a gente tem várias e várias comunidades onde as pessoas se encontram para glosar, para trocar temas, e isso provoca uma produção, né, e cria um hábito muito forte. As políticas públicas também, um avanço que ela tem, a visibilidade que ela dá ao poeta popular, ao poeta sertanejo, ao mestre de maracatu, ao mestre de coco, ao cantador de viola, é pouco ainda, mas ela consegue ser uma vitrine. Eu acredito que há um tempo atrás as pessoas não se interessavam tanto por esse universo, porque não era um universo que não era apresentado muitas vezes, é um produto bonito numa embalagem feia. Uhum. Vamos voltar para São José do Egito, agora com o Saulo. Saulo, você ficou devendo para a gente um poema do Cancão, né? Muito bem, eu estava... Vê se traz um curtinho ou uma estrofe, né, para poder... Inclusive, eu estava falando aqui, né, quando a gente falou o repentista, cordelista, o escritor, e que não faz o improviso, né, tem muito isso. Agora, essa arte, ela sempre foi de muita aceitação popular, em todas as épocas. Os salões, as fazendas, onde se, né, promovia as cantorias, o povo parava para ir, mesmo saindo do trabalho, né, cansado, e assistir. Com essas tecnologias, tomou uma dimensão. Né? Hoje a gente já tem uma coisa mais organizada. O Ivanildo Villanova é um dos responsáveis até por essa melhora na qualidade do negócio do dois grandes repentistas botar um prato para as pessoas botarem dinheiro. Hoje não existe mais isso, né? São contratados. Você paga o ingresso para entrar, para assistir a cantoria. E outra coisa, a questão de analfabeto. Perguntaram a Pinto se ele era semi-analfabeto. Ele disse, não, eu sou analfabeto. Semi-analfabeto são vocês. Ele disse para os jornalistas, né? Tem nada a ver. Dimas falava 5 idiomas. Rogaciano Leite era filósofo, advogado. Sebastião Dias é formado em letras. Isso não altera, porque todos eles eram escultos. Eles não tinham formação de ter da escola, mas liam, e leem muito. Né? É isso que a gente tem que frisar. Quantas palavras eu aprendi com Lourival Batista? A palavra néscio, entre os nécios e os sábios. Quer dizer, a dialética de Louro era um poeta, uma genialidade incomparável, porque trocava, isso que fazia Louro era completo, só não cantava, não tinha voz bonita, nem tocava, apesar de ser violeiro, mas na inteligência. Voltando aqui a Cancão. Cancão, eu vou dizer um verso de Cancão sobre a crueldade humana. Cancão vinha em cima de um caminhão, né? Porque também tem muita lenda sobre histórias de repente, de poesia. E uma jumenta amojada emperrou. E você sabe, jumento, você que é nordestino, quando emperra, para sair, tem que tocar fogo nele, porque ele não sai, né? E um cara foi irritado, tirou uma peixeira e matou a jumenta. Com a crueldade que o jumentinho sai morto também da barriga da jumenta. Cancão viu essa cena e fez um decassílabo. Natureza desgraçada, coração que nunca presta. Uma criatura desta
só merece ser queimada. Porque se for enterrada, fica uma coisa esquisita. A natureza se agita, a terra dá um arrojo e o cemitério com nojo abre a garganta e vomita. O cara fazer uma coisa dessa, isso é clássico, isso é erudito, isso é... Claro que é, sim. Sabe qual é o profundo? Essa palavra arrojo eu fui pesquisar. Arrojo é ejectar, né? Colocar para fora. Mas fulano é arrojado. Eu fui o que é arrojo? Dá um arrojo e vomita. O arrojo é a terra. Imagina o cara fazendo uma dessa da miséria humana, da desgraça humana. Na história dele sobre o dia de finados, eu vou dizer só 2 estrofes. Ele começa, são 23 decassílabos, dia de finados. O próprio livro que o cara pesquisou só botou 16. Eu tinha os 23, emprestei, o cara não me devolveu. Ele diz sobre um dia 2 de novembro, raiou o dia em soluços e se espalhava choroso. Era um vento pesaroso que suspirava convulso. O sol focava em debruço da janela do levante e o céu no manto brilhante, cravejado de cristais, denunciava os sinais de um dia emocionante. Cruzes erguidas aos pares, uma ou outra vela acesa, denunciavam a limpeza dos brancos véus tumulares. Os sepulcros seculares pareciam pensativos, onde os espíritos cativos pediam por compaixão uma pequena oração do mundo ingrato dos vivos. Aí ele sai discorrendo, então no final, é uma das coisas mais lindas do mundo, ele diz, bom ou ruim tem que morrer, rico, pobre ou vagabundo, tudo que vive no mundo tem que desaparecer. Um que vive sem sofrer, sem achar nada ruim, leva a vida toda assim, sem nenhum padecimento, de um para outro momento, sem esperar, leva fim. Aí ele encerra e diz, vamos deixar o rancor, viver sem ter ambição, colocar no coração só pensamentos de amor. Orar com todo fervor, desejando sempre o bem, não odiar a ninguém, pedir a Deus boa sorte e esperar pela morte, que com certeza ela vem. Isso, cara, concluindo isso, são 23 daquela. Ele fala a história de um pai visitando o filho visitando o túmulo, né, as borboletas voando. Era uma das coisas mais lindas que eu vi. O Cancão era, você podia dizer cordel escritor, ele podia escrever, porque o cordel mesmo é o papelzinho pendurado no cordel. Hoje não tem mais os caras escrevem livros. Paulinho tem livro, Marquinho tem livro lá. Ele tem um irmão que é um grande escritor de cordel, mas não é improvisador. E é poeta, é música, é tudo. O irmão dele, meu compadre lá, Marquinhos Passo. Vamos voltar para os batistas. É um fato curioso, né, de repente, de uma família só nascerem tantos poetas. Você tem o Dimas, o Otacílio e o Lorival. E depois deles vem o Greg, o Miguel, né, e o Marinho, que são os 3 filhos de Bia, que são 3 poetas. Pois é, então a coisa continua. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses 3 Dimas, aliás, sobre esses 3 batistas. E ele é especialista em Dimas Batista. Vou começar com uma cestilha de Otacílio Batista. Para eles começarem o primeiro baião, eles ficam afinando a viola e a plateia já impaciente, já estava ficando impaciente, ele estava cantando com Josué Alves da Cruz. Aí ele começou a primeira cestilha, ele disse, vamos Josué da Cruz, que o povo está esperando. Os seus versos como estrelas no firmamento brilhando e os meus como vagalumes se acendendo e se apagando. Esse é o Lorival Batista. O Dimas Batista, ele fez uma cestilha Dimas era filósofo, né? Ele fez uma cestilha falando sobre a nossa vida. Ele disse, nossa vida é como um rio no declive da descida. As águas são as saudades de uma esperança perdida e a vaidade é a espuma que fica à margem da vida. Deixa eu fazer uma pedida a você. Conta do beija-flor, do colibri? As asas bolem. Esse é um tema que Saulo está me pedindo, é um tema que foi criado pelo cantador de violão, repentista Zé Vicente da Paraíba. Ele criou o tema Quanto é grande o poder da natureza, que influenciou, como todos os cantadores influenciaram a obra de grandes cantores, Alceu Valença, Zé Ramalho, Djavan, Zeto, e por aí se vai. E ele fez um verso, é um poema, são vários versos, eu não posso dizer o poema, eu não vou, é porque é muito comprido, mas esse verso do Beija-Flor, ele diz... Linda. Qual a coisa que em graça se compara à beleza, finura ou esplendor de um belo e minúsculo beija-flor, essa joia de Deus, mimosa e rara. O seu voo é veloz, mas quando para, mostra voando parado mais destreza.
Suas asas têm tanta ligeireza que se beija uma flor sugando pólen, ninguém pode as ver quando se bolem. Como é grande o poder da natureza. Isso é alguém. Marcos, na última pergunta que a gente tinha feito para você, no bloco anterior ainda, né, a gente estava falando sobre métrica. Esse poema, ele estaria dentro de que métrica? Esse poema é um decassílabo, é uma décima com 10 versos, com 10 versos de 10 sílabas poéticas. Como eu falei, a última sílaba poética, você, quando vai metrificar, que contar as sílabas poéticas, que é diferente das sílabas gramaticais, que a gente pronuncia todas as sílabas, esse é um decassílabo, que tem 10 sílabas poéticas. A última sílaba forte, que é o íquito, que chama o íquito, é o poeta saudoso Alberto Cunha Mello, que ele frisava muito bem isso, o íquito, que é a sílaba forte. Então isso é uma décima, um decassílabo. Certo, não estamos aqui numa peleja, né? Mas o Saulo, ele trouxe os poemas aí do Cancão, você trouxe dos Batistas e agora o Adiel. Você pode trazer um poema de próprio punho, né? Posso. E falar um pouco sobre a sua forma de chegar a um poema. Sim. Eu escrevi algo agora há pouco. Estive na Bahia agora há pouco, escrevi muita coisa com o poeta Bulibuli, Antônio Queiroz, que estamos numa agenda aqui em Recife. Inclusive amanhã tem uma cantoria, viu, no Mercado da Madalena, só avisar o pessoal, a partir de meio-dia vai ter um arrumadinho de poesia, vários poetas, e vai ter uma cantoria também. No box sertanejo. No box sertanejo, no Mercado da Madalena. Canto. E aí, mais uma coisa que eu escrevi há pouco tempo, Semana Santa eu fui convidado por um amigo para passar com eles, a família, na região de Xangrande, onde tem uma serra muito alta, um clima muito, muito gostoso, muito frio, e numa região chamada Malhadinha, era um sítio que ficava num lugar bem alto. E a gente conversando já altas horas da noite com a viola, trocando ideia, eu comecei a notar que o nevoeiro começava a se aproximar e daqui a pouco a gente não conseguia ver 5 metros para frente do alpendre e já estava tudo tomado, uma região muito alta. E aquela cena, e a noite toda muito agradável, a região toda me inspirou. E eu depois escrevi para ele, mandei para ele 2 décimas de minha autoria, dizendo: quando o véu se descortina na madrugada opulenta, grita a coruja agorenta mal assombrando a campina. Com pouco uma brisa fina se promove a nevoeiro. O orvalho molha o cheiro das ramagens entre as grotas e as estrelas riscam rotas no teto do tabuleiro. Na paisagem montanhosa, meu horizonte se expande, ao longe avisto Xangrande, pequena, mas populosa. Terra boa e amistosa, guardei na lembrança minha, a lua de tardezinha, agorando o sol morrer. Como é bonito de ver uma noite em Malhadinha. Muito bom. E a gente precisa fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente continua. Temos aqui várias perguntas, né, que estão chegando, né, do nosso público, mas você ainda pode mandar outra pergunta através do e-mail opiniãotv@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta dentro de um instante. Voltamos com o Opinião Pernambuco e o tema de hoje é poesia popular. Temos aqui algumas perguntas, eu vou aqui juntar uma do Rubem Monteiro, de Boa Viagem. Ele pergunta por que a região do Pajeú é tida como originária da história do cordel, e uma outra pergunta que é do Felipe Siqueira, pelo Twitter. Ele mandou essa pergunta para o Saulo. Ele fala: a tragédia e a dificuldade do homem do Pajeú são as verdadeiras fomentadoras das suas virtudes poéticas. Não considero este infortúnio como uma dificuldade a ser superada quando se fala em fazer poesia. Qual a sua opinião? Olha, eu estava conversando aqui com o Marquinho, as pessoas falam muito do sertão sem conhecer o sertão. Quando a gente vê o sertão, é a questão de dificuldade de seca. Mas o sertão, quem o conhece, é barriga cheia, é fartura. Tem dificuldade de você mostrar o Rio de Janeiro, a miséria do Rio, de São Paulo, de Nova York, ou tem. Para você mostrar o lado, essa riqueza poética é uma riqueza também da nossa alimentação. Vá na casa de um sertanejo de chão batido para você ver a fartura, né? Xerém,
cuscuz, a mandioca, a batata, a galinha de capoeira, o porco, o guiné, o preá. Então nós somos, entendeu? Quando fala dificuldade sertaneja, a bravura sertaneja, aí sim, para a gente chegar ali e colonizar, houve dificuldade. Mas a gente, depois que enraizou-se ali, a gente tem um rio que nos banha, que nos... não só de poesia, nos banha de tanta coisa, de bravura, de hospitalidade. Então a gente canta a dor universal, que é uma dor local, né? Se a gente cantar a nossa aldeia, a gente canta o mundo. Esses poemas que a gente está ouvindo aí, se você traduzir esse Dia de Finados e Cancão para qualquer idioma, a pessoa se emociona. Você pegar de Cancão o sonho de um sabiá, a prisão de um pássaro, que é preso e deixa 2 filhinhos no ninho, que ele arrebenta, né? Um sabiá diligente voou pela Tem uma vastidão. pessoa aqui pedindo para você declamar esse poema. Né? Sabiá, vamos segurar um pouquinho, daqui a pouco você declama o sabiá. Entendeu? Então, eu queria fazer aqui, destacar um comentário de Drummond sobre essa construção narrativa, né, da poesia popular. Ele fala: a poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e graça dessas criações fazem com que o leitor urbano, mais sofisticado, lhes dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e a análise de eruditos universitários. É esta, pois, uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área da sensibilidade. E aí, eu queria agora falar de um outro poeta que desconstrói ou desconstruía a lógica e criava uma outra lógica, né, que era a sua própria lógica, né, e que se revelava na sua poesia. E vocês viram, porque já sabem que eu estou falando aqui de Zé da Luz. Né? E aí eu acho que é melhor até deixar que você mesmo, Marcos, com certeza você sabe alguns trechos do Zé da Luz, você fala um pouco sobre ele, né? E cita um exemplo do que era essa desconstrução a que a gente está se referindo. Zé Limeira também, que era o poeta do absurdo, que fazia loucura, né? Mas o Zé da Luz, ele tem um poema muito interessante, que é muito conhecido também, é As Flores de Puxinanã, né? Zé da Luz diz: 3 mulheres ou 3 irmãs, 3 cachorras da molesta, eu vi num dia de festa no lugar Puxinanã. A primeira, a mais robusta, era mesmo uma tentação, mimosa flor do sertão que o povo chamava Augusta. A segunda, a Guilhermina, tinha um zóio que o maldição matava qualquer cristão zoiar dessa menina. O zóio dela parecia 2 estrelas tremendo, se apagando e se acendendo em noite de ventania. A terceira era Maroca, com o corpo muito mal feito, mas porém tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. 2 cuscuz que, por capricho, quando ela passou pro eu, minhas ventas se acendeu com cheiro vindo dos bichos. Eu então me atrapalhava sem saber das 3 irmãs que eu vim por Xinanã, qual a que mais me agradava. Escolhendo a minha cruz para fugir desse embaraço, desejei morrer nos braços da dona de Dois Cuscuz. Mas eu também não vou deixar passar batido que, na verdade, eu estava querendo falar do Zé Limeira, o poeta do absurdo, né? Que tem, inclusive, o Orlando Tejo, que fez um livro importantíssimo sobre ele. Né? E é o Zé Limeira, esse revolucionário da métrica, dessa construção narrativa, né, semântica. E o Adiel está ali levantando o braço, querendo falar. Então, já que você citou aqui o Zé Limeira, a gente passa agora para Existem, na verdade, né? 2 Zé Limeiras. Assim, enquanto cantadores, existem 2 Zé Limeiras. Mas esse Zé Limeira, ele também era 2. Porque ele existiu, de fato, daquela maneira jocosa, e interessante, exótica e tal. Mas existe muita questão também da obra de Tejo e de Otacílio em cima das coisas de Zé Limeira, que deram essa grandiosidade a ele. E criaram um enredo fantástico, né? Eu gosto muito dos versos de Zé Limeira, alguns talvez sejam um pouco pesados para a gente declamar, mas eu estava observando sobre... Ele deu, como diz assim, deu uma abertura para quase que... criou uma escola limeiriana. Né? Então, vários poetas hoje, tem até uma modalidade que, se eu quiser, eu também faço, igualmente Zé Limeira, né? Mas, assim, tem um poeta, eu não me recordo agora o nome, que ele fez um soneto, ele
dentro dessa lógica. 4 vacas brincavam no quintal, 5 burros dançavam no terreiro, 10 navios no Rio de Janeiro, navegando passavam em Portugal. Para lembrar a viagem de Cabral, de Munumba, Khrushchev e Mumbutu. Iracema banhasse no Ipu, não pensava morrer de morte e tal. Foi na beira do velho Rio Doce que o macaco tarado deu um coice e Getúlio atirou no coração e Khrushchev dizia a Salazar, nós agora podemos processar Virgulino Ferreira, Lampião. E aí, já que você não falou, eu vou trazer aqui um do Zé Limeira mesmo, né? Quando ele Mais diz, leve, né? Eu me chamo Zé Limeira da Paraíba falada, cantando nas escrituras, saudando o pai da coiada, a lua branca alumia, Jesus, José e Maria, 3 anjos na farinhada. Napoleão era um bom capitão de navio, sofria de tosse braba no tempo que era sadio. Foi poeta e demagogo, numa coivara de fogo, morreu tremendo de frio. Então, é exatamente essa lógica invertida, né, que é muito própria do poema do Zé Limeira, né, que nos chama a atenção. Como o Adiel falou ali, né, os 2 Zé Limeiras que existem, porque muitos escritores criam. Né? Um dos livrinhos de cordel mais bonitos que eu li na minha vida, que é Pinto, a peleja de Severino Milanês com Severino Pinto. Uma coisa linda. Eu conversando com o Pinto disse, não, eu nunca participei. Aquilo não fizeram, botaram meu nome, eu disse, mas Pinto, uma coisa tão linda. Milanês, de autoria de Severino Milanês. A peleja Milanês e Pinto, que se, né? De autoria de Severino Milanês. É uma coisa Milanês. tão linda que eu Pinto, eu disse, mas Pinto, o cara faz uma coisa dessa para você. Eu disse, não, mas aquilo eu não fiz aquilo. Certo. E Pinto pegou também, aumentou ainda mais o nome dele, se é que pode aumentar, com esse cordel. Então, vamos agora trazer o Antônio Neto de São Martim. Né? Ele gostaria que o Saulo Gomes recitasse O Sonho do Sabiá de Cancão e Canta de Lá, que é o canto de cá, de Patativa do Assaré. Aí é muita coisa, É né? muita Tem que ser coisa. um E também o estrofezinho Sonho de de cada um. Sabiá são 12 decacílabos. A gente vai tomar o tempo dos outros. Alguma coisa interessante. Zé, inclusive, era encantado com esse poema, e todo mundo é encantado. O Sonho de Sabiá, que é a história de um sabiá preso e um ninho com 2 filhotes. Essa é uma das cenas mais belas. Né? Um sabiá diligente voou pela vastidão, mas por inexperiente caiu em um alçapão. Depois de aprisionado, ficou mais martirizado, pensando no seu filhinho, em plume sem alimento, exposto à chuva e ao vento, sem poder sair do ninho. Você já imaginou, cara, a tortura? Eu às vezes, quando penso numa mãe deixar um filho, né? Deram-lhe para seu abrigo uma pequena gaiola, no casebre de um mendigo que só comia de esmola. Né? Aí só vivia cochilando, com certeza imaginando sua liberdade santa, ia cantar não podia, pois sua voz se perdia logo ao sair da garganta. Nessa história, o sabiá sonha um dia que está livre, né, mano? E nesse sonho, né, que ele está livre, ele começa a descrever o que o sabiá vai percorrer. Os campos de outrora, onde catando semente. E depois ele acorda e se dá conta que está preso na gaiola, né? Aí, você sabe o final desse? Não, mas o poeta Cancão também tem um soneto que é a forma tradicional, como eu falei, a forma erudita, como eu falei. Ele fala do ninho roubado. Ele fala de uma rolinha que teve o ninho roubado. Ele diz Mas a gente já trouxe alguns poemas do Cancão, né? Vamos. É rapidinho. É um soneto. Ele diz, aquela rolinha do meu sombrião, sem o seu ninho, seu primeiro leito, já cantou tanto que feriu o peito, sem saber dos seus filhos onde estão. Percorre às vezes toda a vastidão, volta de novo a reparar direito, de galho em galho a espreitar com jeito, procura ainda, mas procura em vão. E assim a pobre infeliz rolinha, levando as horas a gemer sozinha, eriça as penas depois das sacode. Ela não chora porque não tem pranto, pois se tivesse choraria tanto, mas sem ter pranto quer chorar, não pode. Adiel, e a mulher, a presença da mulher na literatura de cordel? De que forma essa presença se dá? A gente ouve, aqui agora só se falou de poetas, né? só de homens, né? A nossa mesa aqui é toda masculina, a gente só fala de homens. Vamos trazer um pouco. Ele vem impregnado de machismo mesmo. E não tem como fugir. A presença da mulher, vou dizer, a presença da mulher. Mas no Unicordel hoje, por exemplo? Temos várias poetisas cordelistas, Mariane Bijo, Suzane Moraes, São José do Egito, Belinha. A gente tem algumas poetisas
A região de São José do Egito, aquela região do Pajeú, tem muitas poetisas e declamadoras, mas no geral, vamos dizer assim, que isso é uma coisa que de autores, a gente ainda são poucas mulheres nesse universo. Agora a mulher sempre está presente nessa poesia como musa, como inspiração, vamos dizer assim, né? Até é uma coisa que a cultura popular como um todo, se a gente for sair do cordel e for para o maracatu, for para o coco, for para o cavalo, é machista. Existe esse universo ainda de que a mulher não entra, que a mulher quando entra, ela ainda entra meio no bambo ainda. Mas hoje a gente tem, dentro desse movimento, desse surgimento, desse interesse na região metropolitana e no sertão mesmo, grandes poetisas, grandes cordelistas. E né? Quando elas chegam, elas são bem aceitas. São bem aceitas e a grande maioria delas tem essa consciência e elas vêm, se a gente for para a cantoria de viola, vamos falar, para não se estender muito, para a mocinha da Passira. E elas são verdadeiras ativistas da causa feminista. Então elas chegam, são respeitadas, se fazem respeitar, não só pela produção poética, mas pela figura da mulher, num ambiente predominantemente de homens. Uhum. Tem aqui uma pergunta do Ivan Leitão. De quem é o verso? Não há quem cuspa para cima que não lhe caia na cara. Paca cara, pagará, paca cara, comprará. Zé Gaderaldo, uma fera. É um trecho de uma peleja de Zé Gaderaldo com Zé Pretinho do Tucum, Zé né? Pretinho do Tucum. A outra pergunta do Sebastião Araújo, de Escada. Como é que os novos cordelistas podem ter acesso aos antigos cordéis? Existem encontros entre cordelistas? A Unicordel, ela tem esse propósito de criar esse ambiente. A gente está voltando com uma rotina de recitais mensais. Então o pessoal fica atento às redes sociais, programa de rádio, onde tem cantoria de viola, onde tem essa cultura nossa autêntica sertaneja nordestina. Mas aí, para adquirir, nas feiras de literatura, sempre estão presentes. Agora vai acontecer agora a Bienal, né, na Fliporto, ou procurar as editoras, como a Editora Coqueiro. Tem muitas antologias também? Tem muitas antologias. Tem um pessoal do Rio Grande do Norte que está fazendo um trabalho muito bonito, o pessoal do Ceará, que está reunindo grandes mestres em volumes lindos, assim, muito bem feitos. Nós temos aqui umas pessoas parabenizando o programa. Uma delas é o Gerson da Estância, né? Ele diz que parabeniza e pede que os convidados recitem poesias. É o que eles estão fazendo, né? O Raminho, do Jaboatão, está achando o programa interessante e gosta de Repente e Cordel. Silvio, de São José do Egito, parabeniza o programa pela importância da poesia popular na cultura de Pernambuco. Arlete, de Porto de Galinhas, queria que os convidados recitassem um trecho de Moacir Laurentino, um dos maiores repentistas do Nordeste. Parabeniza o programa pela importância do tema. Quem se atreve? Moacir? Sim, um trechozinho só, Moacir, uma estrofe. tem uma cestilha que eu lembro dele, de um vinil que ele gravou com Sebastião da Silva, que ele disse: quem conheceu o Nordeste há muito tempos atrás, no tempo dos meus avós e na infância dos meus pais, pode reparar que hoje está diferente demais. Ótimo. O Abelardo da Boa Vista quer que os convidados registrem uma poesia de Patativa do Assaré que diz: vida de violeiro é fazer verso. Alguém lembra? Então, Luiz Carlos de Olinda parabeniza o programa e os convidados pela grande qualidade em trazer a nossa cultura pernambucana. Luiz Cláudio diz: o cordel, a embolada, a rima são tão ricas na nossa região, mas tão pouco divulgadas nas nossas rádios e meios de comunicação. Saulo, você tem programa de rádio? Tem programa de rádio. Eu sou um você divulgador, tem tido essa preocupação, mas também não é uma coisa muito comum. Não, é claro. Né? Como está numa TV universitária com um programa desse nível, deveria ter pelo menos toda semana. Tem um espaço desse aí, a cultura aí, né, o governo do estado, as autoridades, os órgãos oficiais, para divulgar essa beleza. Eu estava aqui quando o pessoal pedindo, como o pessoal gosta do que é bom. Dê o que é bom ao povo, né? Eu estava me lembrando aqui, Valdir, eu vou aproveitar o tempo que a gente está para dizer um verso de Lorival Batista sobre um mote que deram a ele. Não tive amores, sonhei-os, mas possuí-los não pude. É uma das coisas mais perfeitas. Tudo que Louro fazia era irretocável, né?
Na vida provei abalos e desesperos medonhos. Sonhos, sonhos e mais sonhos, sem nunca realizá-los. Na fronte ainda trago os halos da aura da juventude. Porém não tive a virtude de dormir entre dois seios. Não tive amores, sonhei-os, mas possuí-los não pude. Aí Gilberto caiu desmaiado, isso é um Deus. É maravilha. E Rogaciano Leite? Eita! Rogaciano Leite tem um soneto, dentre os 1000 sonetos, as poesias grandiosas de Rogaciano Leite, tem o que é muito conhecido, é o Se Voltares. Eita! Ele começa dizendo: como o sândalo humilde que perfuma o ferro do machado que o corta, hei de ter minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Se algum dia perdida pela bruma resolveres bater à minha porta, ao invés da humilhação que desconforta, terás um leito sobre um chão de pluma. E em troca dos desgostos que me deste, mais carinhos terás do que tiveste, e os meus beijos serão multiplicados. Para os que voltam pelo amor vencidos, a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados. Ele tem no livro dele, Carne e Alma, ele faz uma crítica aos críticos, ele foi muito criticado porque ele, no meio acadêmico, ele era tido como um matuto que só fazia poemas que não tinha, assim... Não eram eruditos. Não eram eruditos. E ele, na apresentação do livro, ele diz: senhores críticos, basta deixar-me passar sem pejo, que o trovador sertanejo vai ser o pinho dedilhar. Eu sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajeú das flores, tenho razão de cantar. Não sou Manuel Bandeira, Drummond nem Jorge de Lima, não espereis obra-prima deste matuto plebeu. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana, eu canto a roça, a cabana, canto o sertão que ele é meu. É ótimo para a gente encerrar o programa, né? E aí, nosso tempo realmente está chegando agora ao final. 2 palavras é o máximo que a gente pode agora nesse finalzinho. Adiel, queria agradecer novamente o convite, a Valdir, ao programa Opinião, e dizer que a gente realmente tem essa carência de espaços como esse, para quando a gente possa mostrar muito mais. Ok, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. Endossando as palavras de Saulo e de Adiel, eu só quero dar um recado aqui, um convite às pessoas que gostam de poesia bem popular. rapidinho, que o tempo está realmente esgotado. Amanhã tem o lançamento da poetisa Carmen Beatriz Passos, por sinal a minha irmã. Onde? Por sinal, um livro Filha da Poesia no Colégio Cícero Dias. Ok. Saulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Repentista se enche de pavor quando ouve meu verso e meu baião, sente logo tremer o coração, gela o sangue e o rosto muda a cor. Em repente eu sou raio abrasador, cantador sendo fraco eu dou de 100, a pancada que eu dou é como um trem, um gigante para mim ainda é pequeno, cascavel que eu pegar perde o veneno, só me curvo para Deus e mais ninguém. Manel Chudu, muito obrigado, Valdir. Muito obrigado a vocês, obrigado aos nossos poetas, obrigado a vocês que em casa acompanharam a gente até este momento, e o programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos, uma boa noite.